Olá, queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula. Hoje, na aula de termodinâmica, nós vamos falar do conceito de dilatação térmica. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, aproveite a videoaula e no final deixe o seu gostei. Fechado? Dilatação térmica, pessoal. A definição para isso é o seguinte: quando a temperatura de uma substância aumenta, as suas moléculas, seus átomos passam, né, em média, a oscilar mais rapidamente, né, e tendem a se afastar uma das outras. A gente não está falando de energia cinética, rotacional ou translacional. A gente está falando de uma coisa muito mais específica. Tudo bem? Então, essas moléculas, elas aumentam a sua oscilação de acordo com a temperatura. Significa que se você expõe um determinado objeto, tá, a uma temperatura maior, significa que a sua agitação molecular ela vai oscilar mais rapidamente. Assim como se você colocar a uma temperatura mais baixa, ela vai oscilar menos rapidamente. Tudo bem? Ou seja, se elas oscilam mais rapidamente, elas tendem a se afastar uma das outras. E com isso você tem uma sensação de aumento de temperatura e, portanto, se essas moléculas, a energia cinética, a vibração delas, a sensação de temperatura aumenta, e se essas moléculas elas tendem a se afastar uma das outras, significa que existe uma expansão de espaço, tá? E com isso a gente pode entender o conceito de dilatação. Tudo bem? Um exemplo de dilatação térmica muito interessante, inclusive um aluno meu na escola Frei Ambrósio, peço perdão por não lembrar o nome, para me citar aqui, né, me fez justamente essa indagação. Professor, sobre a ponte Golden Gate, né, em São Francisco, nos Estados Unidos, é verdade que ela se dilata, quando está muito quente, ela fica mais espaçosa, né, ela tem a sensação de que ela ganha volume e quando está mais frio ela contrai? É verdade, tá, pessoal? Então, de acordo com o Paul Waite, de onde eu tirei esse exemplo, se eu não me engano foi Paul Waite, foi o outro livro, né? Ele diz o seguinte, que a ponta em Golden Gate, São Francisco, nos Estados Unidos, ela contrai-se com temperaturas, né, mais baixas e também ela dilata com temperaturas mais altas, né? Em dias mais frios, eu vou colocar aí, tá? Em dias, o metrô, em dias mais frios ela tende a contrair uma determinada quantidade de espaço, em dias mais quentes ela tende a dilatar uma determinada quantidade de espaço, tá bom? Ó, contrai-se em dias mais frios, né, em uma quantidade de metros e também dilata em dias mais frios uma quantidade de metros por conta da sua expansão. Então, na própria pista, tá, na própria pista de rolamento, a rodoviária da ponte, existem segmentos que auxiliam exatamente nessa dilatação e nessa contração. Imagina só, pessoal, existem algumas fotos na internet e vídeos, quando eles começaram a colocar as ferroviárias, né, as ferrovias para passarem os trens. Eles colocavam a parte onde passaria o trilho muito junto, né? E quando era em dias muito quentes, o que que acontecia? Essa ferragem ela retorcia, porque eles não tinham deixado nenhum espaço que pode ser calculado, e nós vamos fazer isso nas próximas videoaulas, né? Qual é o espaço necessário para deixar entre um determinado material e outro que vai se dilatar ou contrair, né? Eles não fizeram. Então, existem ferrovias retorcidas porque não tiveram esse cuidado, ou na realidade talvez nem sabiam, não sei dizer, tá bom? Mas fato é que materiais eles sofrem dilatação sim e também contração, tá bom? Se ele foi fabricado para em uma determinada temperatura, significa que quanto maior a temperatura, ele vai tender as suas moléculas ficarem mais espaçosas e, portanto, dilatar. Tá? Então, nessa ponte existem algumas fendas por uma sequência alternada de leakage, ou seja, encaixes, chamadas de juntas de expansão. Vou mostrar para você aqui, ó. Lá na ponte existe essas juntas de encaixes aqui, tá? Então, elas fazem com que em dias mais quentes, quando essa ponte, eu não tive ainda o privilégio de ir lá, ela expande-se por conta do calor, então essas fendas elas ajudam
a não ter esse buraco aí. Em dias mais frios, quando ela tende ao seu normal, contrair-se, né, ela também não deixa a ponte retorcer, assim como os trilhos do trem, que eu vou mostrar para vocês aí. Olha só, se não no momento que for colocado esse material, se não levar em consideração que todo material sofre dilatação térmica, pode acontecer isso aí. Então aqui é um exemplo de quem não teve cuidado, não sabia, não sei dizer, mas fato é, esse material sofreu dilatação térmica e não teve como tender ao seu estado natural porque não existiu um espaço entre essa ferragem, mas aqui na ponte existiu esse espaço, portanto, tranquilo. Tá? Então, substâncias diferentes dilatam-se com diferentes taxas. Existe uma substância que vai dilatar mais, que vai dilatar menos. O que vai definir qual é o quão vai dilatar ou não? Exatamente a sua substância intrínseca de cada material. Fechado? Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula nós daremos continuidade. Aí embaixo está o nosso referencial teórico, tá? Na qual eu tirei todo esse material conceitual de lá. Então, muito obrigado. Dê um OK aí no vídeo. Valeu. Tchau, tchau.